tudo certo? Vamos continuar nossos conteúdos aqui. A gente vai falar hoje sobre dilatação de líquidos. Vamos aprofundar esse conteúdo que ele é muito importante no nosso dia a dia. Quando aquecidos, os líquidos em geral eles se dilatam. Então observe aqui que eu tenho um pequeno recipiente com um pouco de um líquido qualquer. E depois do aquecimento, o líquido ele aumenta o seu volume. A lei de dilatação ela é idêntica que foi estabelecida para os sólidos, ou seja, a gente vai estar trabalhando com essa formulazinha aqui. O nosso gama ele é denominado agora coeficiente de dilatação real. Eu peço por gentileza que vocês anotem com essa observação aqui. Quando você vê apenas a fórmula desse jeitinho que está aqui, sem nenhuma observação, a gente está falando sobre a parte real da dilatação dos líquidos. Então a gente vai ter algumas coisinhas para complicar a nossa vida. Teremos sim. Pelo fato dos líquidos não ter forma própria, devemos analisá-los estando num recipiente, ou seja, o líquido ele assume a forma que o recipiente der para ele. Então observe, três tipos de recipiente, seus líquidos com formatos diferentes. Fato que complica a determinação da dilatação dos líquidos, pois o recipiente também dilata. Então, é uma observação que vocês vão precisar sempre estar analisando. Toda vez que é aquecido o sistema, o recipiente ele também se dilata, também aumenta o tamanho. Então isso é o que complica na análise do líquido, da dilatação do líquido. Se o recipiente não se dilatasse, era mais fácil a gente trabalhar essa parte dos líquidos, mas como ele se dilata, complica um pouquinho a nossa situação. Mas se a gente conseguiu trabalhar aquela fórmula bem direitinho, a gente vai conseguir ver esse conteúdo também bem direitinho. De um modo geral, os líquidos se dilatam mais que os sólidos. Por isso, se um recipiente estiver cheio de líquido até a borda, um aumento na temperatura acarreta transbordamento do líquido. Então, se você encheu uma panela, por exemplo, até o topo dela, até a borda, como diz aqui, e você começar a aquecer, vai ver que o líquido ele vai começar a derramar. Por mais que a panela se dilate também, aumentando o tamanho, o líquido ele se dilata muito mais do que os sólidos. Por isso que existe o derramamento, tá certo? Dilatação aparente é agora a parte que começa a gente utilizar mais a cabeça. Considerando um recipiente totalmente cheio, que sofre um aumento de temperatura, o volume de líquido derramado corresponde ao que chamamos de dilatação aparente. Então observe, nós tínhamos aqui no início o volume na bordinha bem direitinho, houve o aquecimento, tanto o líquido quanto o recipiente ele se expande, mas como o líquido ele aumenta mais do que o recipiente, então vai haver esse derramamento. Agora, por que é chamado dessa dilatação aparente? Esse volume extravasado não corresponde à dilatação real do líquido. Por quê? Parte do líquido que teve seu volume alterado ficou armazenado no recipiente que também se dilatou, ou seja, uma análise bem fora do contexto. É você pensar o seguinte, de 100% do líquido que se dilatou, vamos dizer que pode ocorrer de 30% ficar dentro do recipiente, que foi o aumento
também do recipiente. É um exemplo bem só para a gente entender essa história, viu? Não é assim que a gente faz o cálculo, tá certo? Observe aqui agora. A fórmula, observe, aquela primeira você não tinha nada, a gente considerou como real. Agora, dilatação aparente é necessário que vocês coloquem esse AP. Variação do volume aparente é aquela dilatação aparente do líquido. O coeficiente de dilatação aparente do líquido é o que normalmente a gente vai estar encontrando. Volume inicial do líquido, esse volume normalmente é o volume que é dado no recipiente, porque ele vai estar até a borda. E a variação da temperatura que a gente já conhece muito bem. A mesma fórmula modificando apenas o nomezinho que está embaixo. Então observe, a gente tem aquela que é a real, que depois a gente vai ver como é que a gente vai utilizar aquilo. Tem a do dilatação aparente, que a gente viu agora no slide anterior. E agora a dilatação do recipiente. Por que é necessário fazer essa divisão? Para vocês não se perderem na hora do cálculo. Ou seja, o que é do recipiente fica no recipiente. O que é do aparente fica na outra fórmula do aparente. Tá certo? As ideias são as mesmas, somente mudando do líquido derramado, que é o aparente, para o recipiente. A fórmula é a mesma. A gente só vai tomar cuidado na hora de fazer o cálculo. E a gente vai considerando o recipiente totalmente cheio, teremos que o volume inicial do líquido vai ser o volume inicial do recipiente. Nessa lógica, o volume no início, já que está até a borda, então o volume do líquido e o volume do recipiente vai ser o mesmo. Tudo isso a gente vai ter no enunciado da questão quando a gente for para a parte de resolução de exemplos. Dilatação real é a dilatação volumétrica do líquido, que é a parte que é realmente o que acontece. Então, ó, a gente vai pegar o que vazou, observe aqui na fórmula. O aparente não é o que vaza, então você vai ver a variação do que vazou, mais a variação do recipiente. Observe, a gente está trabalhando aqui com variação. Não é com volume inicial nem volume final, é a variação. Ou seja, se um volume ele estava em 60 e subiu para 62, a variação é de 2, por exemplo, litros. Não é de 62 litros. Então a gente tem que se preocupar com esse detalhe nessa fórmula. Tá certo? E para o caso de desconhecermos o líquido e termos somente informações sobre o recipiente e o volume do líquido extravasado. Se a gente já souber qual é o líquido, a gente não vai nem precisar se preocupar em fazer essa fórmula. Aquela primeira já resolve. Mas na física nada é tão ruim que não possa piorar, né? Se conhecemos o líquido previamente, podemos calcular a variação do volume utilizando a mesma equação de dilatação e o respectivo coeficiente de dilatação volumétrica do líquido. Então observe, o problema principal é da gente não saber isso daqui. A gente sabendo isso daqui, todas aquelas fórmulas que tem a mais, a gente não vai nem precisar se preocupar. Mas as coisas não são tão fáceis como a gente imagina que é, certo? Observe, a fórmula é a mesma. Então é uma fórmula para tudinho, modificando apenas os nomezinhos que tem embaixo, tá certo? Então você já sabe qual é a fórmula. Ó, isso daqui eu não vou me aprofundar tanto, porque a gente só vai se preocupar com isso. O que é isso? É para a gente descobrir o coeficiente que a gente tanto vai buscar nessas nossas aulas. A gente vai ter
Normalmente que encontrar isso daqui a gente já vai ter. Depois de encontrar o do líquido que derramou, a gente consegue encontrar a parte real do líquido, tá certo? Então já sabe que o cálculo a gente vai envolver primeiro essa parte do aparente, depois a gente vai descobrir a parte real. Isso aqui a gente vai ter todo aquele cálculo bonitinho, não se preocupem, tá certo? Que a gente vai fazer bem bonitinho, bem detalhadozinho.